fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Meus amigos e minhas amigas, eu achei interessante oferecer a vocês em vídeo algumas reflexões que eu fiz a partir de indagações e dúvidas que me foram apresentadas no site por nossa associada ao Grupo Civilização Participativa e Solidária, Cleusa Cabral. Eu faço pela importância que me pareceu que tem essas questões práticas que ela levantou e que estão dentro dos nossos debates e, sobretudo, da nossa proposta. Eu me permito, aproveitando a ocasião, então, convidar a você, meu amigo, minha amiga, para que expresse também suas ideias, seus sentimentos em relação a esse tema, este que eu vou comentar, ou outros semelhantes, quer sejam temas teóricos, porque nós temos uma teoria, que é a teoria da participação e da solidariedade para organizar a nova sociedade, quer sejam questões práticas, como são essas que são objeto dessa reflexão. Eu digo então, Cleusa, que é isto mesmo. As dúvidas que você levantou têm sentido e certamente interessam ao debate e o aprofundamento dessa proposta para um mundo mais participativo e mais solidário, um Brasil mais humano, no contexto dos avanços da ciência e da tecnologia em que nós vivemos. De início, eu penso que você tem razão ao concordar com a proposta que as transformações só haverão de acontecer se os humanos se convencerem que aceitar, assumir a postura da mudança é uma questão de sobrevivência e não só uma questão de desejo. Sem dúvida, sempre haverá aqueles que não vão perceber a dimensão dessa questão, ou mesmo percebendo, não vão assumir, ou vão, mas opondo resistência. Esses que opõem resistência, que não se envolvem, acabam sendo absorvidos ou serão expelidos pelo próprio processo. Essa é uma afirmação que eu faço, comprovado pela história. Sempre houve os que resistiram a mudanças civilizatórias, a mudanças profundas na sociedade. E a evolução humana sempre pagou um preço equivalente à demora, né, que sempre acontece quando essa oposição ocorre. Mas nunca conseguiram impedir que os avanços acontecessem. E sem dúvida nós estamos vivendo um desses momentos. Então haverá resistências, é natural. Haverá os que não acreditam, também é natural. Mas a mudança acontecerá, pois o processo é irreversível. Só que nós vamos pagar um preço equivalente ao atraso que vier a ocorrer na promoção, na realização dessas mudanças. Você se refere em seguida, Cleusa, ao amor, ou seja, à amorização do mundo, utilizando aqui a palavra de nossa proposta. Há um vídeo até sobre isto. Com razão você refere à diferença que existe entre a natureza humana e a natureza do universo, que é sustentada pelo amor, que faz mover o céu e todas as estrelas, como percebeu poeticamente Dante Alighieri, e eu cito num dos vídeos anteriores, e também no livro Participação e Solidariedade. Nossa proposta, porém, define claramente esta semelhança entre a natureza humana e a natureza do universo, como define as diferenças
que existem entre uma natureza e outra. A semelhança consiste em que a sustentabilidade do universo decorre da complementariedade e da atração que existe entre os corpos celestes. A gravidade e a atração existente na diversidade desses corpos celestes que se atraem e por isto se sustentam na sua diversidade. É da diversidade entre os seres humanos e de sua complementariedade que os seres humanos também se atraem. A diferença é que nos seres humanos a atração e a complementariedade constituem um fenômeno consciente e, por ser consciente, ele é livre. É essa consciência e essa liberdade que não existe nos astros, como também não existe entre os animais, porque não existe a consciência. Mas o amor é da essência da natureza humana, como, guardadas as diferenças, é da essência do universo. No entanto, existem os que resistem, mas apesar deles, dos que se opõem, eles não vão conseguir atrasar muito o processo, fazendo mais uma vez com que as gerações paguem o preço equivalente ao atraso que conseguirem impor as mudanças. Contrariamente aos que se opõem à mudança, é preciso perceber que cresce no mundo, em todo o mundo, aquilo que em nossa proposta, a partir do livro Participação e Solidariedade, ou da Carta por uma Nova Civilização Participativa e Solidária, a partir de lá chamamos de massa de consciência, que resume as aspirações pela paz, os direitos humanos, a convivência pacífica entre as pessoas, entre os povos, o respeito à natureza, enfim, a rejeição ao mundo do egoísmo e a ambição sem limites. A massa de consciência é aliada do nosso processo, é nossa aliada ao processo de transformação civilizatória. É necessário perceber os valores da massa de consciência, identificá-los, despertá-los, encontrar caminhos e formas de organizar a sociedade de acordo com seus valores, que podem inspirar uma nova organização social. Porque essa organização social, baseada nos desvalores da massa de consciência, ela é insustentável. A competição que leva ao conflito, à guerra, a concentração, consequência da competição, e que leva à exclusão e à ruptura. Torna-se assim evidente que o mundo melhor e mais humano virá. E nisso nós não estamos sozinhos. Milhões de pessoas no mundo pensam, desejam e lutam por esta mesma causa. Essa causa que une o nosso grupo, que inspira o nosso trabalho. Na verdade, cabe desafiar. Onde estão as universidades? Onde estão as igrejas? Onde os intelectuais? Os políticos? Os meios de comunicação e os comunicadores? É preciso despertá-los. É preciso que eles se integrem para não serem expelidos pelo processo. Você tem razão também, Cleusa, quando você finaliza seus comentários levantando duas questões que caracteriza como domésticas, internas, nossas, do Brasil. Embora sendo domésticas, referentes ao Brasil, na verdade elas constituem uma pequena amostra daquilo que acontece no mundo inteiro, guardadas as diferenças. Essas questões, a protelação das soluções referentes à crise econômica e a ameaça de perda da democracia, ou a instalação de novas formas de ditadura. E pergunta se isso está acontecendo no Brasil. Eu diria
quanto à primeira questão, que a protelação das soluções referentes à economia deverá agravar as crises, pois as distorções decorrem da inviabilidade da manutenção das normas, dos pressupostos ou das concepções referentes à organização econômica, ultrapassadas pelo estágio do avanço da ciência e da tecnologia em que vivemos. Infelizmente, os que dirigem a economia ainda não perceberam isto, e então adotam medidas protelatórias ou conjunturais. Levam com a barriga, como se diz popularmente, imaginando desta forma ultrapassar as crises, sem ter consciência que as crises são estruturais, consequência de sua obsolescência em relação ao estágio a que chegou o processo civilizatório. Elas não servem mais, essas fórmulas. Desta forma, encaminham o processo no rumo da ruptura, se não houver uma profunda transformação. Enfim, eu diria também, em relação à segunda questão ainda mais grave, de se instalar novas formas de ditadura. Existe sim, e existe porque não conseguindo superar as crises que se agravam, e se agravam não só na economia, mas em todos os segmentos da sociedade, na política, na ética, na segurança, ou seja, em toda a organização social, os que detêm o poder, ao invés de mudar o rumo, adotando as medidas transformadoras da realidade em crise, imaginam manter o processo sob controle, através da concentração do poder cada vez maior e a concentração da força em suas próprias mãos. No Brasil, essa estratégia se reveste de especial gravidade, com o uso que se faz do sistema concentrado de arrecadação de impostos que põe nas mãos do governo federal um orçamento equivalente a quase 1/3 do produto interno bruto, orçamento que é utilizado nos governos sem compromisso com a ética pública, mas compromissado com a manutenção e ampliação do poder, para obter apoios, comprar através de atendimentos selecionados em troca de apoio político ou de outra espécie, de governos estaduais, de partidos e de pessoas, como vemos acontecer a cada dia no Brasil. Simultaneamente, amplia-se o intervencionismo do governo federal em setores básicos da sociedade. Eu cito o caso da educação superior, onde, embora a Constituição atribua ao governo federal apenas as funções de manter seu próprio sistema de educação e oferecer apoio técnico e financeiro aos estados e municípios. Só isto, diz a Constituição. Mas o que está acontecendo, e eu cito o exemplo de nosso estado em Santa Catarina, onde está sendo destruído um sistema estadual de ensino superior, solidamente desenvolvido durante 50 anos pelas comunidades locais, e que constitui um bom exemplo do intervencionismo do governo federal ao obrigar essas instituições a afiliar-se aos sistemas federais. De outra parte, as instituições representativas da liberdade de imprensa do país e do exterior têm frequentemente denunciado as tentativas de controle dos meios de comunicação, independentemente de um controle indireto que é exercido sobre eles a título de marketing institucional ou divulgação dirigida de políticas governamentais, amplamente financiadas com dinheiro público, estratégia que constitui outro perigoso exemplo de concentração de poder, de uso de poder e de ameaça à democracia. Enfim, pode-se registrar a política de conceder incentivos privilegiados e conseguir apoios, consequentemente, específicos da economia, como ao poderoso lobby bancário, ou às montadoras de automóveis,
Ou ainda, a recente instituição de pequenos sovietes junto aos órgãos oficiais, sob a capa de conselhos populares, recentemente criados sob o controle do governo federal. E percebendo-se isto tudo e suas consequências, não haverá como não se preocupar com a ameaça de que está se fortalecendo no Brasil um sistema contra o sistema democrático, tão penosamente construído. Sei do tamanho desse desafio que nos é posto, mas toda a caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo, já diziam os chineses no tempo da sabedoria. Meu convite à colaboração em nossa página, em nosso site, em nosso debate em torno de uma nova civilização participativa e solidária, talvez seja o nosso primeiro passo nesta longa caminhada. Mas esteja certa, Cleusa, estejam certos meus queridos amigos e minhas amigas, que em outros lugares, em milhares ou talvez milhões de lugares, pessoas, instituições estão dando passos semelhantes. Nós não estamos sós. Solidariedade, solidarity, solidarité, solidariedade. Il n'y a pas de frontières qui séparent les sentiments qui nous rapprochent. No hay más fronteras diferenciando la necesidad.